Oi, gente! Hoje o nosso tema são os princípios básicos do planejamento. Então eu quero que antes que você pense que planejar é um bicho de sete cabeças, que não é pra você, que você vai se sentir engessado, eu preciso que você se prepare para entender por que o planejamento é importante. E hoje nesse vídeo a gente vai trabalhar os três princípios básicos, ou seja, o que você precisa compreender para começar a se planejar. Então a ideia é que antes de que você inicie o seu processo de planejamento, você tenha domínio do que eu vou te ensinar aqui hoje, para que você consiga dar um salto de produtividade na sua vida e também de qualidade de vida. Então vamos lá? O primeiro princípio que você precisa ter muito claro é o seguinte: o planejamento existe para te servir. Ele deve ter exatamente a sua cara. Isso significa que ele vai traduzir exatamente as suas metas, os seus objetivos. Tudo que você tem como desejo e você já conseguiu criar uma meta, estabelecer lá quais são as categorias que você vai agir, isso tudo vai estar traduzido no seu planejamento. Então a ideia é que ele não te engesse, e sim ele transpareça toda a sua estratégia de entrada de ação todos os dias. A ideia é que o planejamento reflita exatamente aquilo que você quer alcançar e reflita uma rotina que funciona para você, que tem todos os elementos que são importantes para você e para mais ninguém. Então, você precisa olhar para o planejamento não como algo que te engessa, que te coloca numa forminha lá quadrada, que vai consumindo o seu tempo. É o contrário. Eu preciso que você trabalhe o planejamento como uma ferramenta que você domina. Você estabelece os limites, você estabelece até onde você vai, você estabelece o seu descanso e tudo isso funciona só para você. Qualquer outra pessoa que olhe o seu planejamento e tente seguir, não necessariamente vai funcionar para ela, porque ela vai ter outras questões, a gente está falando de outra pessoa. E cada pessoa é um universo inteiro. Tem seus desejos, seus objetivos, suas metas, suas inseguranças, e tudo isso está refletido lá. Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, um prazo que funcione só para você, não só para o seu período único de procrastinação, seu período único de entrega de resultado, seja do seu trabalho, seja da sua família, seja do seu estudo, e também daquilo que envolve, por exemplo, uma margem de segurança. A margem de segurança de quem é inseguro é diferente de uma pessoa que é extremamente autoconfiante. Então, o primeiro passo é entender que o planejamento é sua ferramenta. Ela te serve e ela traduz exatamente as suas demandas, e é de mais ninguém. Então, a mentalidade que você precisa desenvolver com esse planejamento é que ela vai te servir, que ela é uma ferramenta e que ela vai te auxiliar a dominar as estratégias para usar o seu tempo da melhor maneira possível, para usar os seus recursos no seu dia, sejam as suas horas de trabalho, suas horas de descanso, suas horas de sono, e que você consiga extrair o melhor desses recursos. Lembra que a produtividade é a forma que você melhor utiliza os seus recursos. Isso serve para cada pessoa exclusivamente. Eu não posso comparar a sua produtividade com a minha. Porque nós temos objetivos diferentes, nós temos recursos diferentes de energia, de tempo, de dedicação. Então a ideia é que o seu planejamento reflita a sua estrutura de objetivos e de produtividade. Jamais gerando ansiedade para você, nem o pensamento de engessamento. Então eu quero que você vire essa chave na sua cabeça para que essa mentalidade de realização seja a que te move e que o planejamento seja o caminho para isso, que vai te dar as respostas e vai ser essa ferramenta muito poderosa. O segundo princípio básico de quem planeja é que você tenha domínio do seu sistema de produtividade. Nossa, do que você está falando? Primeiro, para a gente entender o sistema de produtividade, eu quero que você saiba a diferença entre um compromisso e uma tarefa. Você sabe essa diferença? Já usou isso na sua vida? Tenho certeza que sim, mas possivelmente você não sabe exatamente essa diferença conceitual. Eu vou te explicar para que você tenha mais clareza ainda de como usar o seu tempo. O compromisso é toda aquela tarefa ou compromisso que tem horário e data marcada. Em geral, envolve até outras pessoas. Então, por exemplo, a defesa de uma banca de dissertação de mestrado ou de entrega de monografia, uma consulta médica, uma reunião com algum cliente, tudo isso é um compromisso que tem uma hora marcada. Então, no início da semana, você já sabe quais horários vão estar dedicados exclusivamente para esses compromissos. E isso é prioritário, porque você não vai poder caminhar com esses horários a princípio, né? Você tem esse horário marcado da reunião, por exemplo, e você não pode mudar esse horário, porque você já está agendada com o cliente.
Quando a gente tem esse horário marcado, em geral isso vai exigir algum tipo de preparação. Se você tem uma consulta médica que é na rua, você vai ter que calcular aí o tempo de deslocamento, quanto que isso vai tirar do seu dia. Se você tem, por exemplo, uma reunião importante com o cliente, você vai ter que montar uma apresentação, preparar uma pauta, se arrumar bem. Isso também vai te demandar algumas horas para que você chegue bem nessa reunião. Então, esse é um compromisso, que tem um horário marcado. As tarefas, na verdade, é tudo aquilo que vem dos seus objetivos e metas, e também das suas obrigações reais ao longo do dia. Por exemplo, no meu trabalho eu preciso responder e-mails, isso faz parte do meu dia. Determinada quantidade de tempo eu dedico por dia para responder e-mails. Agora, se você tem um conjunto de outras tarefas linkadas ao seu objetivo final, né? Meu objetivo este ano é fazer atividade física 6 vezes na semana. Isso está dentro das minhas tarefas do dia. Eu preciso me preparar para sair de casa e correr, por exemplo. Isso também é uma tarefa e entra no meu dia. Então as tarefas representam tudo aquilo que é importante, mas não necessariamente tem hora marcada. Então você vai determinar qual horário que aquilo vai ser feito, ou qual período de tempo, quantas vezes na semana. E isso precisa estar dentro do seu sistema de produtividade. Então, para a gente começar o sistema de produtividade, já entendendo qual é a diferença de um compromisso e de uma tarefa, a ideia é que você olhe pelo menos para a sua semana. Então eu quero que você entenda que o seu sistema de produtividade depende de que você olhe para a sua semana e consiga separar compromissos e tarefas ao longo desses dias. Para fazer essa separação, né, entre os compromissos e tarefas, você vai precisar escolher uma ferramenta. E essa ferramenta tem que funcionar só para você. Se você quiser usar uma agenda, se você quiser usar o Google Calendar, por exemplo, que está linkado diretamente com o seu celular ou computador, se você quiser usar um bloco de papel, se você quiser usar um aplicativo online, você pode usar o que você quiser, que vai te trazer mais conforto, segurança e facilidade. Porque você precisa acessar aquilo com facilidade, rapidez e alterar também com facilidade. Então a minha sugestão é que você teste. Que você comece, por exemplo, com uma agenda à mão, se você gosta de escrever, se isso funciona para você, mas que os compromissos, por exemplo, você deixe agendados com alarme no seu telefone. Para que você tire essa preocupação da lembrança da sua cabeça. E a ideia do planejamento aqui, linkando com o nosso primeiro princípio básico, que é que o planejamento te serve e essa mentalidade voltada para a realização, nesse segundo passo a gente precisa entender também que o planejamento serve para tirar essa pressão da sua cabeça, da sua mente, de lembrar de tudo o tempo inteiro. Nosso cérebro é tão produtivo que ele falha. Ele não se preocupa em lembrar dessas pequenas coisas. Então, possivelmente, você vai ficar recebendo alarme de lembrança em horários totalmente diferentes. Isso vai te gerar ansiedade. Então, a ideia é que o planejamento seja esse momento de despejo. Você tira tudo da sua cabeça e a sua única obrigação ou comprometimento é olhar ele no dia e ver quais são as tarefas daquele dia. Você não precisa mutilar a sua mente com essa lembrança contínua. Tudo isso vai estar lá, onde você escolheu. Lembrando, essa escolha serve só para você. E ela tem que funcionar para você, tem que ser prática, tem que ser segura, tem que ser rápida, tem que ser acessível. Então pode ser o seu celular, pode ser um aplicativo, pode ser o computador, pode ser a agenda, da maneira que melhor funcione para você. Mas tenha dentro do seu sistema de produtividade a ferramenta que melhor funciona e a diferença entre tarefas e compromissos. Chegamos no terceiro e último princípio básico do planejamento. Quando a gente olha para o planejamento, lembra que ele precisa traduzir a sua vida. Ele precisa refletir essa vida que você tem todos os dias e possivelmente as metas que você quer alcançar. Porque eu quero que você transforme a sua vida hoje num reflexo daquilo que você quer alcançar amanhã. Então, cada passo que você faz conta para que essa energia seja dedicada na área correta, de acordo com os seus objetivos. E agora, para entender esse terceiro princípio, eu quero que você tenha muito claro que a sua energia e o seu tempo são os seus ativos mais caros, seus ativos mais valiosos, mais importantes. Então, tudo que você dá atenção, energia e tempo é algo que você está dedicando à sua vida. E eu quero que você respeite o seu tempo e a sua vida, porque esse é o respeito que você vai ter por você. O respeito que você tem pelos seus projetos, por aquilo que você deseja, é o respeito que você tem por você. Então, quando eu estou falando de tempo, energia e dedicação como ativos importantes, eu preciso que você domine um pulo do gato para que o seu planejamento funcione bem. Quando a gente fala de rituais, né? Os rituais ao acordar, o ritual ao dormir, um ritual para começar a trabalhar, vou te dar um exemplo. Quando eu vou trabalhar, eu preciso me arrumar e arrumar a minha mesa. Esse é o meu ritual do início de trabalho. Em geral, eu estou tomando um chá também. Esses 3 pontos, quando se interconectam,
A minha mente e o meu corpo sabem que eu vou começar a trabalhar. E isso significa que a minha mente vai entrar em modo de foco e o meu corpo entra na postura correta para que eu comece a, de fato, executar essa tarefa. Eu sei que esse ritual específico aumenta a minha energia e o meu foco. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Antes de dormir, por exemplo, eu tenho um ritual noturno, que é um ritual que eu tomo meu banho, coloco meu pijama, leio um pouco. Então, quando eu começo a fazer isso, meu corpo e a minha mente já sabem que a minha energia vai começar a reduzir, que eu estou me preparando para descansar, para entrar num sono profundo. E isso vai refletir na forma como eu vou começar a dormir. Se eu, por exemplo, não faço nada disso e chego para dormir, o meu sono não é exatamente igual. Por que isso é importante? Entender como que os rituais funcionam para a sua energia. Porque o terceiro princípio está ligado à forma como você entende o seu bem-estar e a sua energia. Você precisa dominar os processos que te energizam e diminuem o seu grau de energia. Porque quando você está num dia, por exemplo, difícil, ou que você está entrando para trabalhar, entrando para fazer a sua atividade física, você precisa saber o que te ajuda e o que te atrapalha. Quando você domina o que te ajuda e o que te atrapalha, você sabe exatamente como usar melhor esses recursos. Vou dar um outro exemplo. Quando eu estou na casa da minha mãe, o meu irmão gosta de ver TV até mais tarde. E eu sei que se eu ver TV até mais tarde, eu não vou dormir tão bem. Vou acabar tendo que dormir mais tempo, meu sono não é tão profundo. Mas como é um momento de exceção, eu sento com ele para ver TV até mais tarde. Mas eu sei que num dia de semana, se eu fizer isso, o meu dia seguinte de trabalho vai ser prejudicado. Então, o terceiro princípio do planejamento está diretamente ligado a você se perceber e saber como utilizar os rituais a seu favor, seja para aumentar a sua energia, o seu foco, concentração, ou para diminuir o seu nível de energia e aumentar o seu descanso. Quando você entende esses mecanismos e domina esses processos, você consegue tirar mais proveito tanto dos seus tempos de descanso quanto dos seus tempos de produção. E eu quero que você entenda a produtividade como o melhor uso dos seus recursos. Isso significa que uma noite bem dormida, uma noite aproveitada, com sono profundo, é você sendo produtiva sim. É você conseguindo tirar o melhor resultado desse recurso. Lembra, você é responsável por saber como você se sente melhor. Então testa. Avalia quais rituais fazem bem, quais fazem mal, quais são as características que te ajudam ao longo do dia e quais que atrapalham. A partir daí, você vai conseguir começar a criar os seus rituais totalmente a seu favor. Entendendo esses rituais e esses processos de aumento de energia e diminuição de energia, você vai dominar um dos seus maiores ativos, que é o seu tempo, a sua dedicação, para aquilo que você deseja. Então você sabe que se naquele dia você não está bem, tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar. Ou você pode melhorar, por exemplo, a qualidade do seu descanso para chegar melhor no dia seguinte. Você é responsável pela forma como você chega para os seus objetivos. E dominar esses processos vai te dar muita força e muita consciência sobre si mesmo na hora de fazer a escolha de qual tarefa seguir. Entendendo esses 3 princípios básicos que eu falei aqui, expliquei profundamente para você, você já está pronta para começar a planejar. Tome essas decisões de qual a melhor ferramenta vai te servir. Prepare a sua mentalidade para estar totalmente ajustada e voltada para a realização e domine os seus processos de energia, seja para aumentar, seja para diminuir. A partir de agora, você já pode começar de forma estruturada e no longo prazo para seguir uma vida não só de mais qualidade e liberdade de tempo, mas principalmente de produtividade positiva. Um beijo, até o próximo vídeo.